Olá, feliz sábado. Estamos aqui para recapitular mais uma lição. Hoje a gente vai estudar a lição número 2, cujo título é Quem Enganou? A gente está estudando a lição, é uma continuação essa lição 2 é uma continuação da história que a gente já vem estudando há algum tempo, que é a história de Jacó. Então, como vocês lembram, Jacó ele enganou seu pai e o Isaac, que foi pai de Jacó, foi enganado por Jacó. Jacó fingiu que era Esaú e Isaac, então, como ele era muito velhinho, já não conseguia enxergar direito, achou que Isaac era Esaú e deu a bênção do primogênito para Jacó. Só que Esaú, quando soube disso, ficou tão brabo, mas tão brabo, que falou que iria matar seu irmão quando pudesse, né? Quando seu pai morresse, ele iria matar Jacó. E a mãe de Jacó, que é a Rebeca, quando ela soube disso, ela ouviu isso, ela providenciou para que Jacó saísse dali, para que não houvesse perigo, né, de Esaú então querer se vingar de Jacó. E Rebeca então mandou Jacó para um lugar bem distante, ficava a 800 quilômetros dali aproximadamente, que é onde o seu irmão morava. Então Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que morava uma distância grande, e Rebeca então mandou Jacó lá para Labão. No sábado passado a gente estudou a história de que Jacó fez a viagem e chegando lá encontrou Raquel, filha de Labão, e então se encontrou também com Labão. E agora começa a lição 2, né? Jacó então ficou um tempo lá morando com o seu tio Labão, que essa era a ideia da mãe de Jacó. Ela mandou Jacó para lá para que ele morasse lá com seu tio e até que o seu irmão Esaú ficasse mais calmo e esquecesse que Jacó tinha enganado o pai dele, né? E tinha roubado a bênção da primogenitura. E então Jacó começou a morar ali com o seu tio Labão e durante um mês ele trabalhou para o seu tio Labão. Só que ele estava trabalhando de graça. Então o tio Labão um dia chegou e perguntou para ele, né? Jacó, você está trabalhando aqui para mim, está aqui morando aqui conosco, mas qual é o salário que você quer ganhar? E aí Jacó ele tinha gostado muito da filha de Labão, que se chamava Raquel. Jacó gostou tanto de Raquel que ele disse para o seu tio Labão, falou o seguinte, ele falou assim, olha, eu gostei de Raquel e gostaria de casar com ela. Só que naquela época, quando o homem queria casar com uma mulher, ele precisava dar um dote, que era uma espécie de um dinheiro que ele dava para o pai da moça, e aí ele, ele poderia então casar com a moça, e aí depois do casamento, o pai da moça dava aquele dinheiro que ele havia recebido para a própria filha. E aí ela que administrava e cuidava daquele dinheiro. Era esse o costume daquela época. Então as pessoas tinham que ter dinheiro para poder casar, né? As pessoas ricas conseguiam casar, porém, se a pessoa não tivesse recursos, se a pessoa não tivesse dinheiro, ele poderia trabalhar durante um período para o pai da noiva, para que isso de maneira combinada, né? Ele poderia combinar com o pai da noiva, trabalhar durante um tempo para o pai da noiva e assim aquele tempo que ele trabalhou seria o valor do dote que ele pagaria para casar com a filha daquele homem, né? Então Jacó propôs isso aí para o tio dele, para o tio Labão. Falou, olha, eu trabalho 7 anos para ti, sem salário, sem ganhar nada, e esse vai ser o preço do dote por Raquel. Eu quero me casar com ela. E Labão gostou
da proposta. E então eles combinaram isso e Jacó começou então a trabalhar para seu tio. E Jacó trabalhava muito bem, não reclamava, trabalhava de sol a sol, trabalhava bastante. E Labão então ficou muito contente porque Labão começou a prosperar com o trabalho de Jacó. Jacó era um excelente funcionário para Labão. E Labão não estava gastando nada, né, com Jacó, porque ele estava trabalhando de graça. E aquele período de 7 anos passou rapidamente. E aí, quando acabou o período de 7 anos, Jacó falou pro seu tio: ó, agora eu quero me casar com Raquel. E só que Labão não gostaria, não queria perder Jacó como funcionário, porque Jacó trabalhava bem, não cobrava nada dele, né? Então estava muito bom. Labão estava prosperando muito com o trabalho de Jacó e Labão não queria perder aquele funcionário. Então Labão teve uma ideia e enganou Jacó. O que ele fez? No dia do casamento de Jacó e Raquel, ele trapaceou. No dia do casamento, as pessoas naquela época elas se casavam, a noiva quando ia se casar, ela colocava um véu bem grosso e ninguém conseguia ver o rosto da noiva. Então, Labão pegou a sua filha mais velha, que era Lia, vestiu ela de noiva e Jacó achou que aquela noiva era Raquel, porque ele tinha combinado isso aí com o seu tio Labão, que ele iria casar, ele iria trabalhar 7 anos para casar com Raquel. E no dia do casamento ele recebeu a noiva e eles foram então para a tenda à noite. E no dia seguinte, quando ele acordou e daí tinha o sol e ele tinha claridade e ele viu a noiva, é que ele percebeu que ele tinha casado com a irmã errada. Ele casou com Lia, que era a irmã mais velha. Só que o que ele tinha acordado com Labão é que ele ia casar com Raquel. Ele queria Raquel, ele gostava de Raquel. E aí ele ficou muito zangado. Ele foi cobrar então do seu tio. Ele falou: tio Labão, a gente combinou que eu iria trabalhar 7 anos para me casar com Raquel. Eu amo Raquel. Como é que tu fez isso comigo? Como é que tu me deu a filha errada, né? Como é que tu fez essa trapaça comigo? E aí então Labão falou para ele: não, é que a gente aqui, a gente tem o costume de primeiro casar a irmã mais velha. E Lia é mais velha do que Raquel. E Lia ainda não é casada. Então você tem que casar com Lia. Mas vamos fazer o seguinte: já que você quer muito casar com Raquel, você trabalha mais 7 anos para mim, de graça, e aí você casa com Raquel. Só que daí ele fez, eles combinaram de outra maneira, né? Ele falou assim: não, você pode casar com Raquel agora, só vamos esperar dar uma semana, porque você acabou de casar com Lia, então espera mais uma semana, você casa com Raquel também, e você trabalha os próximos 7 anos para mim de graça e tá tudo certo. E naquela época era costume lá em Harã, que é a terra onde Labão morava, que os homens tivessem mais de uma mulher. Então aquilo ali era normal, né? Em Harã, então o homem poderia ter mais de uma mulher, principalmente quando o homem tinha muito dinheiro. E Jacó, então, como ele gostava muito de Raquel, ele concordou, ele aceitou. Então, depois de uma semana, ele se casou com Raquel e trabalhou mais 7 anos para Labão. E aí, então, ele trabalhou no total 14 anos para Labão. No entanto, isso aí não foi certo, né? Porque o que ele tinha combinado com Labão é que ele ia trabalhar 7 anos de graça e iria casar com Raquel. Aí ele teve que trabalhar no total 14 anos. Ou seja, Labão enganou ele. Só que se a gente for ver a história das lições passadas, Jacó também enganou o pai dele. Né? Então vejam como o erro tem consequências. Né? Ele enganou o pai dele
Jacó enganou Isaac e agora o tio Labão enganou ele. E ele não gostou de ter sido enganado, só que ele também já tinha enganado antes, né? Então a gente não deve fazer para os outros aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco. E ele fez uma coisa errada com o pai dele, e agora o tio dele fez a mesma coisa e ele viu o quão ruim, né? É ser enganado, é ser trapaceado. Então nós como cristãos, a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que sempre ter uma conduta correta, amar as pessoas, fazer aquilo que a gente gostaria que as pessoas fizessem para conosco, a gente fazer para o nosso semelhante, certo? E também aqui a mensagem dessa lição é que quando a gente ama alguém, a gente também serve com paciência essa pessoa sem problema algum, né? Então, às vezes a gente tem que ajudar nossos pais, a gente tem que servir a Deus, mas como a gente ama os nossos pais e como a gente ama a Deus, a gente faz isso com muito prazer, com muito amor e o serviço não fica pesado ou enfadonho, certo? Então que cada um aqui ajude aí seus pais durante a semana, estudem a lição, estudem a sua Bíblia, façam seu culto matinal, certo? Eu estou orando por vocês. Vamos fazer agora uma oração então para a gente acabar. Bondoso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por mais essa lição que estamos estudando. Senhor, assim como o Senhor abençoou Jacó, também queremos que o Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos guarde e que a gente possa ter bastante saúde e possamos ver, estudar aqui nessas lições na Bíblia, essas histórias maravilhosas que o Senhor deixou escrita para nós, para que a gente possa aprender com essas histórias e, assim como as pessoas erraram também na Bíblia, que a gente não cometa esses mesmos erros e que a gente faça tudo segundo a Tua vontade. Dá-nos, Senhor, um feliz sábado ao Teu lado. É isso que nós pedimos agradecidos em nome do amor de Jesus. Amém. Então tá, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.